Fala rapaziada, passando aqui hoje para mostrar para vocês como que eu faço para afiar as minhas facas, né? A forma que eu afio as minhas facas. Primeiro eu quero falar para vocês o seguinte, quero que vocês entendam que existem dois tipos de gume de faca, né? Uma faca que é para trabalho, o gume dela não é tão acentuado quanto uma faca que é para churrasco, por exemplo, né? Uma faca que é para trabalho, o gume dela tem que ser mais inclinado nesse sentido para perder o corte com menos facilidade, né? Com menos facilidade. Isso é um ponto muito importante, porque o camarada vê muita faca aí cortando papel e tudo mais. Dá para deixar a faca cortando papel, só que se não for uma faca temperada corretamente, não for uma faca boa e ela estiver cortando papel, provavelmente ela vai ficar perdendo o corte muito fácil, né? E eu vou mostrar para vocês aqui a forma que eu uso. Vou afiar essa lâmina aqui, porque se for afiar todas aqui vai demorar muito tempo, né? Aqui nós vamos estar utilizando uma pedra comum, que você encontra para comprar em qualquer ferragista ou até em supermercado às vezes, né? Ela tem dois lados, tem um lado que é um pouco mais grosso, né? Vamos supor o grão, e um lado mais fino para dar acabamento. E a forma como eu uso, que eu gosto de fazer, é passando a lâmina nesse sentido aqui, sempre assim, como se fosse cortar, né? Tem outras formas de se fazer isso. Uma delas é, ao invés de passar cortando, é passar empurrando a lâmina nesse sentido. E uma outra forma que eu vi há pouco tempo um camarada que pratica bushcraft nos Estados Unidos fazendo, ele coloca a lâmina na pedra e ao invés de passar, ele fica como se fosse lixando aonde é o corte da faca. O que acontece? Quando você vai preparar, vai afiar uma faca, tem alguns pontos que você tem que se atentar. E um deles é o ângulo que você vai colocar essa faca na pedra, né? Essa faca específica que eu estou usando aqui, eu não posso colocar ela muito deitada, não posso colocar ela muito encostada na pedra, pois o gume dela, ele é mais, como se diz assim, ele não é tão acentuado, né? Ela é uma faca de trabalho e eu tenho que colocar ela mais inclinada nesse sentido aqui, certo? E aí eu vou começar a fazer o trabalho. Para mim começar a trabalhar, eu sempre tenho que estar com essa pedra úmida, molhada, né? Outra coisa que vocês têm que lembrar é que se eu quero afiar uma faca, ela já tem que estar amolada, né? A diferença entre afiar e amolar é que uma faca que precisa ser afiada, o corte dela já está se encontrando aqui, né? Quando a faca está cheia de dente e o corte dela está muito grosso, eu não tenho nenhum aqui para fazer de exemplo, mas se o corte dela aqui estiver muito grosso, você vai ter que amolar a faca, que eu costumo utilizar esse termo aí de amolar e afiar, para saber que quando eu vou amolar uma faca, eu vou utilizar uma lima, eu vou passar ela numa lixa, numa lixadeira de cinta, né, por exemplo. E quando eu vou amolar, eu só vou retornar aquele corte que a faca já tinha, certo? Então vamos lá. Eu vou molhar minha pedra e vou começar a fazer o trabalho. Lembrando que eu não preciso colocar força suficiente para danificar a pedra. Eu só tenho que passar e com o tempo isso aqui vai afiando a faca, certo? Vai tirando o material da faca e ela vai ficando mais fina ali no ponto do fio. Lembrando que não precisa ser exatamente a mesma quantidade de vezes que eu passar para um lado, eu passar para o outro. Mas é importante que você tente equiparar essas passagens aí, né? Porra, passei 10 vezes para esse lado, eu tento passar mais ou menos 10 vezes para esse lado, certo? E isso aí vai manter o fio da faca aqui no centro, certo? Para depois você não ter muito trabalho para ter que virar esse fio. Porque se eu passar muito desse lado aqui, o meu corte ele vai ficar inclinado para aquele lado de lá, entendeu? Aí eu vou passando aqui
de forma que isso aqui vai comendo material na faca e encontrando o fio dela no centro, que é a forma que eu preciso. Uma dica para conseguir trabalhar com a faca no ângulo que você precisa é você colocar ali onde é o fio dela, ali, assim fica melhor, mais fácil para vocês verem onde eu colocar onde é o fio dela. Você vai ver que se eu colocar inclinar demais, eu vou estar tirando o corte da minha faca. E essa aqui, como é uma faca que a espessura dela é uma faca grossa, né, uma faca de trabalho, eu não posso colocar ela deitada demais, senão eu vou começar a passar e não vai estar pegando exatamente aqui onde eu preciso do fio. Ele vai começar a pegar no meio da faca. Lembrando que é importante eu conseguir passar por toda a extensão do fio da faca ali, ó. Eu começo aqui empurrando a lâmina para frente e puxando ela. E isso aí tem que acontecer por toda a extensão do fio, tanto indo quanto voltando, certo? Uma dica boa para você ver se você está conseguindo colocar o fio na faca é você levar ela em direção à luz, assim, contra a luz, né? E olhar diretamente aqui onde é o fio dela. Se você não conseguir enxergar um ponto luminoso no fio, é porque a faca já está afiada, certo? Essa aqui, por exemplo, bem nesse pontinho aqui, ó, quando eu faço assim, eu consigo enxergar o reflexo da luz aqui, desse ponto até esse ponto. E aqui na frente também, desse ponto até esse ponto aqui, eu tô conseguindo enxergar reflexo da luz. Já aqui para trás eu não tô vendo. Então significa que até aqui o corte dela tá bom, aqui tem um pedacinho que tá ruim e aqui também tem outro pedaço que não tá bom. E a gente continua o processo. Molha a pedra e vamos dar mais ênfase aqui na parte onde o corte tá ruim. Vamos verificar novamente. Coloco contra a luz e vou movimentando a lâmina. Aqui ainda não tá bom. Bem aqui nesse pontinho aqui, no peito da faca. Vamos lá. Eu passo um pouco, vou lá e confiro, ó. Aqui a faca tá perfeita. Aqui ainda não tá bom. Exatamente nesse ponto, só que deu uma diminuída. Tava um pouquinho maior. Agora é somente aqui nesse pontinho. Até a ponta dela já tá afiada. E a gente volta e faz o mesmo processo. E agora eu vou dar mais ênfase nesse ponto que tá ruim. Quando chegar nele eu coloco um pouquinho mais de força. Deixa a faca deslizar. Naquele ponto eu coloco um pouquinho mais de força. Você vai ver muita gente, tem que ser exatamente a mesma quantidade e tal. Cara, beleza, se você quer fazer a mesma quantidade, eu acredito que seja até melhor. Só que eu não fico contando. Passo 5 pra cá, 5 pra lá. Eu vou fazendo até ficar bom. Olha aí, acredito que na câmera não dê pra ver, mas zerou. Não tem mais reflexo quando eu faço isso aqui, ó.
Quando eu tento, levo contra a luz, abaixo e levanto a faca assim, não tá tendo mais reflexo. Então agora eu vou passar para a parte do acabamento, né? É importante que nessa parte do acabamento aqui, senhores, não precisa colocar força, né? Você basicamente vai deixar a faca deslizar por cima da pedra e a mágica vai acontecer. A danada tá tão afiada que tá tirando bastante material da pedra, mesmo sem fazer força. Ela chega a estar agarrando na pedra. Pedrinha que já tem bastante tempo que tá comigo. Aí você vai na ferragista, você vai pagar 10, 15 reais numa pedra dessa. Bom, pelo menos foi isso que eu paguei na época, né? E ela vai durar aí bastante tempo. É isso. Que eu acredito que já tá no ponto. Eu ainda não tô satisfeito aqui com esse local aqui, né? Que daqui pra trás tá rapando cabelo. Agora aqui nesse ponto tá cortando, mas não tá do jeito que eu gosto ainda. E aí eu vou continuar aqui. Agora sim. Quando você acaba de afiar sua faca, pode ser que, como eu não coloquei a mesma quantidade para um lado, a mesma para o outro, que o fio tenha ficado um pouco virado ou para lá ou um pouco para cá. E aí eu utilizo de um couro, pedaço de couro, para poder arretar esse fio. E aqui eu não vou fazer da mesma forma que eu faço na pedra, né? Que na pedra eu vou assim e volto assim. Aqui eu vou empurrar em direção assim e vou voltar dessa forma. Isso aqui vai fazer com que eu consiga alinhar o fio da faca. Isso aqui pode ser feito num couro, numa madeira, pode ser feito na shire. Eu não gosto de fazer na shire, mas pode ser feito na shire. Prefiro fazer no couro ou na madeira. Vou fazer dessa mesma forma aqui. A faca vai ficar bastante afiada. Vou tirar uma pontinha aqui desse. E a grossura do couro, né? Então é isso aí. Rapaziada, era isso aí, né? Que eu queria passar pra vocês. Como que eu faço para afiar as minhas facas. E o intuito do vídeo não é deixar a faca cortando papel. Só que, porra, parece que quando o camarada afia a faca não corta papel, a faca tá ruim, né? Só que eu não penso assim, né? Eu acredito que a faca, do jeito que ela tá aqui agora, ela tá me atendendo bastante. Só de encostar no meu dedo aqui, ela já cortou, né? Se tá cortando carne, tá bom. É isso aí. Rapaziada, o intuito do vídeo era esse aí, né? Era mostrar como que eu utilizo para poder afiar as minhas facas, né? Passar um pouco desse conhecimento para frente aí. Porque tem muita gente que tem a faca em casa. Eu, particularmente, já ouvi de pessoas que eu conheço que a faca estraga, né? Ah, minha faca com o tempo ela estragou, parou de cortar. E, porra, não é bem assim, né? É claro que a lâmina pode sim estragar, mas se a faca só parou de cortar, utilizando uma pedra dessa aqui e fazendo isso que eu te ensinei,
sua faca vai voltar a cortar, né? E faz o teste aí na sua casa que você vai ver que a faca de conzinha ela é mais fácil para você fazer esse processo que eu fiz do que uma faca dessa forjada. Mas é isso aí. Se esse vídeo te atendeu aí, depois você deixa no comentário aí, porra. Vai ajudar bastante. Beleza? Valeu!